As vozes da educação resistindo na pandemia. As vozes da educação semeando esperança. Mesmo sabendo da complexidade do momento, o Vozes vem tentando criar canais virtuais, pensando caminhos formativos, webinários, lives, grupos de estudos e pesquisa, criando espaços de luta para que nossas vozes resistam à necropolítica que tenta se impor sobre nós e silenciar a universidade pública. As vozes da educação ressoam reexistências com poesia, literatura e com as crianças. Nós, do Vozes, mobilizamos diálogo com as escolas, com as professoras e professores, as crianças e suas famílias. Convidamos poetas locais e de longe para brincar com a palavra, buscando desenhar outros tempos e outras experiências que nos ajudem a sobreviver esse momento. As vozes da educação ressoam com a juventude e a arte. Uma rede pop se forma e se une ao movimento estudantil, pensando o caminho de resistência nas e das periferias urbanas, em defesa da cultura e da educação popular. As vozes da educação ressoam na formação das professoras das infâncias. Mantém viva a relação com os professores e as professoras das infâncias. O Vozes cria espaço de estudos virtuais, colocando em debate políticas e poéticas na educação das crianças, indo em diálogo com Freire, convidando as professoras ao protagonismo da escrita, e elas, com carinho, repensam as interações que estabelecem no contexto de pandemia com as crianças e suas famílias. As vozes na educação ressoam nas ações formativas, na educação de jovens e adultos, participando de eventos virtuais, mobilizando grupos de estudos e pesquisas e atividades de extensão, refletindo sobre políticas e experiências e contextos na EJA. Propõe que professoras e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, em diálogo com o cotidiano da EJA e suas próprias experiências no chão da escola, escrevam, pensem o que fez gerar um livro no qual todos esses saberes e fazeres são compartilhados. As vozes da educação sempre são ciência com consciência, pensando na educação popular e na qualidade da escola pública, sempre criando espaços de produção científica. O Vozes da Educação cria espaço para que esses professores possam aprofundar sua formação, uma formação que se estrutura a partir do chão da escola e dialoga com teorias que vêm exatamente propor que esses educadores e educadoras se percebam como pesquisadores da própria prática. As vozes da educação ressoam na formação continuada, criando redes. Apesar dos desafios virtuais, já se passou do 50ª edição do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo.
espaço discursivo entre professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, sobre os saberes e os fazeres em relação à temática. Entretanto, o Vozes cria uma rede de docentes que transcende ao território brasileiro e dialoga com outros países da América Latina. As vozes do Vozes da Educação ressoam na educação pública de qualidade, discutindo virtualmente as políticas públicas para a educação de jovens e adultos da classe trabalhadora. O Vozes mobiliza diversos atores sociais, atua em fóruns, conselhos municipais e estaduais de educação, na luta por uma educação popular e pela garantia do direito à educação. Paulo Freire tem sido foco de diálogos virtuais que inclusive atravessam o Atlântico e criam laços formativos com educadores e professores e pesquisadores de Moçambique. As vozes do Vozes da Educação é uma orquestra em diálogo com as diferenças e a alteridade na educação, mobilizando muitos diálogos por meio de um webinário entre línguas. O Vozes vai pensando a educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Brasil e na Argentina. Esses espaços onde a pandemia é um desafio, mas também é uma nova recomposição de experiência. É intensa a produção escrita e a ousadia estética dos atores envolvidos nesse debate. As vozes do Vozes da Educação ressoam com as questões de gênero e sexualidade, mobiliza diálogos interinstitucionais sobre a temática e tem sido intenso o debate com professores no cotidiano da escola e tem essas questões como um desafio no trabalho cotidiano com as crianças e com os jovens. Estudamos e discutimos os temas em eventos acadêmicos e na formação continuada. As vozes do Vozes da Educação são por si só polifonia. Os ciclos de estudos e pesquisa, formação, narrativa, autobiográfica, o Ciclope, tem mobilizado muitas atividades formativas em tempos de coronavírus. Foi intenso o webinário Vidas em Pandemia, contextos políticos, sociais e educacionais, envolvendo estudantes, pesquisadores e pesquisadores, professoras e professoras que atuam em diversos segmentos da educação. Nós, Vozes da Educação, estamos fazendo 25 anos. Pulsamos narrativas, memórias e histórias com vocês. E hoje avançamos um pouco mais com o princípio Esperança e Juventudes Periféricas.